Então, a aula de agora, a dona Maria já recebeu a prescrição, mas nós vamos entregar para ela um relatório de tudo que ela precisa evitar e falar. Porque essa paciente, pessoal, ela pode ter uma complicação a qualquer momento, tá? Ela tem uma doença renal crônica. Se ela fizer, por exemplo, um exame contrastado sem ter esse cuidado, ou tomar um anti-inflamatório, ou um antibiótico em dose errada, ou pegar uma infecção, ela vai para a diálise, porque a doença vai vir sobreposta com a doença renal aguda. Então, o que eu faço com os meus pacientes? Eu aprendi isso, vou passar aí o segredinho. Faça um relatório para a dona Maria andar na carteira. Eu já salvei, gente, muitos pacientes com esse relatório. E eu falo para eles, dona Maria, olha só, foi em qualquer lugar, foi na farmácia, foi no pronto-socorro, passou mal, a senhora mostra esse relatório. Por quê? Vai ajudar o colega que não é nefrologista, vai ajudar a evitar eventos adversos e vai dar segurança para dona Maria. Bom? Então, pessoal, não peçam exames contrastados, tá? Com contraste iodado, se você não tem certeza absoluta que aquele exame vai fazer total diferença, tá? Pacientes como dona Maria, que tem a taxa de filtração menor que 30, tá? Ela tem hipertensão, está em uso de diurético, que leva a uma certa desidratação. Ela tem um alto risco de ter uma doença renal aguda sobreposta. Então, a gente vai discutir se esse exame realmente é importante. Vamos supor que dona Maria entra no seu pronto-socorro com a minha cartinha e chega lá com dor no peito. Dor no peito, dor no peito, dor no peito. Você atende, vê a cartinha de dona Maria, vê que ela tem doença renal crônica, tem uma taxa de filtração de 30, já tem uma microalbuminúria, você pede, abre o protocolo de IAM, pede o eletro e dona Maria está infartando. Você vai fazer o CAT nela? Vai fazer o cateterismo? Vai. Claro que vai. Você vai ajudar a dona Maria, porque você já sabe que ela tem grande chance mesmo de estar infartando. E ela tem uma troponina elevada, um eletro que mostra supra ou não. Esses pacientes DRC muitas vezes faz IAM sem supra. E aí você resolve fazer um cateterismo, você vai fazer. O cateterismo usa contraste? Claro, senão não enxerga. Então, é importante que você converse com a dona Maria. O ideal é que tenha um termo de consentimento, isso é muito importante a todas as instituições, para evitar processo, tá? Eu tenho amigos cardiologistas que foram processados porque o paciente, depois do cateterismo, ele evoluiu para um DRC dialítica, tá? O paciente processou porque não foi conversado, tá? A decisão entre fazer um exame ou não, a decisão entre fazer um procedimento ou não, é do paciente, tá? Então, você está no pronto-socorro, você quer salvar a vida de dona Maria, já fez tudo que tinha para fazer e quer indicar um CAT, você precisa falar para ela que ela pode sair desse cateterismo direto para a diálise. Tem como prevenir isso? Sim. Você pode até fazer uma hidratação, se você vê que dona Maria está desidratada, antes, durante e depois, para deixar ela normo-hidratada. Isso ajuda ao paciente a evitar, porém, diálise depois não tira contraste. Isso, anota aí, pinta de amarelo, porque cai muito em prova. Não adianta dialisar, não resolve, a lesão ocorre, diálise não ajuda nisso, tá, pessoal? O que você pode fazer nas ressonâncias, por exemplo, se não fosse esse caso de cateterismo, usar contrastes iso ou hipoosmolares, tá bom? Suspender os diuréticos e drogas nefrotóxicas e fazer uma hidratação profilática. Isso é prova de residência, isso também salva pessoas, tá bom? Então, o uso de N-acetilcisteína, o último guidelines não indica, mas o que eu quero falar para você? Você está lá no pronto-socorro, você recebeu uma dona Maria, você vai precisar fazer de uma ressonância magnética com contraste, escolha o contraste ideal para o paciente renal crônico, tá? Por quê? Porque existe uma doença chamada fibrose nefrogênica, não é só ir para a diálise. Ela causa uma lesão na pele, esse paciente progride, ele fica sem andar, com dores e não tem solução. É uma doença progressiva. A gente viu isso num paciente há pouco tempo, um paciente renal crônico, dialítico, que o cardiologista indicou uma ressonância magnética, não colocou contraste indicado, né, iso ou hipoosmolar, para doente renal crônica, e repetiu o exame porque não ficou boa a imagem,
em menos de 16 dias, ele evoluiu com uma fibrose nefrogênica. Então, olha a importância de você discutir com o seu paciente sobre o assunto, fazer o paciente assinar um termo de consentimento, discutir risco e benefício e deixar que ele decida junto com a equipe. Né? Dona Maria iria se beneficiar muito com o CAT? Claro, com certeza se beneficiaria, mas ela precisa saber que existe um risco de, quando sair do cateterismo, de evoluir para insuficiência renal aguda. Semana passada eu passei por isso, eu fui chamada por um familiar, infelizmente ela faleceu, Dona Vitória, justamente sobre esse assunto. Precisavam fazer vários cateterismos, ela era multiarterial e ela já tinha uma DRC, ela não sabia. Ela descobriu porque ela estava indo viajar para a Itália e teve uma dor precordial aqui no aeroporto de Brasília. Foi levada para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro, como é de se esperar, a gente descobriu, como a grande maioria das doenças renais crônicas do Brasil, no pronto-socorro, que ela tinha uma doença renal crônica, classe funcional 5, mas precisava fazer cateterismo para tentar salvar alguma coronária, que já estava bastante obstruída. Ela entrou em edema agudo de pulmão, teve um infarto. E o que a gente foi discutir? Que dali ela sairia para diálise. Por quê? Porque é uma paciente que já tinha doença renal crônica e que chegou no momento que ela precisava usar um tratamento que usaria contraste. A gente discutiu com o filho dela, explicamos que ela precisava, seria a única chance dela. Infelizmente ela faleceu por descompensação cardíaca. Ela chegou a dialisar, como a gente tinha conversado com o familiar, mas na hora da diálise, o paciente, ela não tolerou o próprio procedimento e teve uma morte cerebral. Infelizmente, a Dona Vitória faz parte de um grande grupo de DRC que não são investigados, não é solicitado creatinina e as pessoas não sabem cuidar desses pacientes. Então, é em homenagem a essas pessoas que nós precisamos aprender essa doença e falar sobre contraste. Então, o que cai na prova sobre esse assunto? Gente, hemodiálise não resolve contraste. Então, para de pedir parecer para mim, pedindo para dialisar um paciente, porque ele vai fazer contraste. Isso não existe, não resolve, não melhora. Tá? Outra coisa, contraste, o que resolve, se você precisar, é usar o tipo de contraste adequado, que é o iso e hipo osmolar, suspender o diurético, tirar qualquer outro endógeno nefotóxico que o paciente esteja usando e fazer uma hidratação 1 ml quilopeso antes, durante e depois do procedimento, tá bom? Eu falei da carambola para vocês e talvez passei muito rápido. Eu queria falar sobre a carambola. Naquele relatório que eu dou para a Dona Maria, é proibido comer carambola qualquer paciente que tenha doença renal crônica, pessoal. Ela tem uma neurotoxina que ela leva o paciente a doença renal aguda e só melhora na diálise. Essa neurotoxina, sim, ela precisa da diálise para melhorar. Então, coloque lá, desenhe a estrelinha. Eu desenho a estrelinha da morte, eu falo que é a estrelinha que passarinho não come, que é a frutinha que passarinho não come, para que essa paciente não coma. Ah, doutora Cris, isso nunca acontece. Não é verdade? Eu dei um plantão aqui no hospital que chama Sobradinho, e eu nunca vou esquecer o dia que um paciente estava vomitando, passando mal, e uma técnica de enfermagem me chamou e falou assim: doutora Cris, eu vi o exame daquele paciente, ele tem uma creatinina de 5, ele está vomitando, eu acho que esse é um problema seu, né? Então, uma técnica de enfermagem bem safa. E o que ela fez? Me chamou, eu fui olhar, fiz uma história rápida com ele não parava de vomitar. Eu falei: o que você fez? Fiz uma história ali. Ele falou: não, hoje eu fui na casa de um primo, numa fazenda, e eu amo carambola, fiquei sentado embaixo do pé de carambola e comi 10 carambolas. E aí eu sempre conto essa história porque eu era R3 de nefro, tinha acabado de começar, e o paciente com hipercalemia, acidose, hipertensão, passando mal, e só tinha eu no plantão, eu estava no plantão de clínico, e eu sabia que tinha que dialisar. E aí o que eu fiz? Liguei para meus staffs, me organizei, e eu sabia que tinha que passar catéter nele, porque a neurotoxina da carambola só sai na diálise. Esse paciente era um DRC, ele não sabia, se empanturrou de carambola, e outra coisa, não tinha cartinha da doutora Cris, colocamos na diálise e salvamos. Mas assim, isso tudo porque a técnica de enfermagem fez um bom diagnóstico e ajudou esse paciente. Então fica aí essa informação preciosa, pessoal, essa aula é preciosa.
Preciosa, aguarda aí, volta, escuta de novo. Nós vamos começar a falar dos tratamentos, porque Dona Maria está saindo do nosso consultório, né? E a gente espera que, junto com a equipe multi, ela vai conseguir fazer tudo para poder evitar a evolução da doença. Mas se acontecer de evoluir, a gente vai ter que começar a falar de diálise. Então, as próximas aulas a gente já vai entrar nesse tema para vocês entenderem como é.